Olá, queridos amigos. Estamos dando continuidade à nossa jornada espiritual dos 10 dias de oração. O tema de hoje tem que ver com a importância de a gente sabermos esperar nas promessas de Deus. Eu quero estudar com vocês a história de Abraão e como ele aprendeu a ter paciência para esperar as promessas de Deus. E vamos ver alguns princípios na vida dele que nós precisamos aplicar também no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós perdemos a paciência diante de vários desafios que encontramos no casamento, na família, e precisamos ter a mesma paciência que teve Abraão. Abra sua Bíblia comigo aqui no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Deus fez a promessa então para Abraão, disse que ele teve que esperar contra a esperança. Ele teve que crer nos impossíveis. E ele creu, ele não perdeu essa esperança. Disse mais: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada também de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Nós vivemos em uma época que eu chamo assim a época do imediatismo. A gente quer as coisas para ontem. Muitas coisas assim, sonhos, planos importantes que a gente gostaria de realizar, não temos paciência de esperar. A gente quer as coisas para ontem, que já. Não temos essa paciência de ficar esperando tanto tempo. E o que nós devemos aprender com a história de Abraão é que tudo tem seu tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus, mas a gente não deve desistir, a gente não deve se desesperar. Abraão, ele aprendeu uma grande lição, que os milagres acontecem não no tempo que ele quer, mas no tempo que Deus determina. Ele devia perseverar e ter paciência. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 4, vai falar um pouquinho sobre o chamado que Deus faz a Abraão. Gênesis capítulo 12, vamos ler o versículo 4. Disse assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão tinha 75 anos quando ele começa de fato a ouvir a voz de Deus. Antes ele tinha saído com seu pai da terra de Ur. E eles haviam chegado até uma terra que se chama Harã. Eles ficaram lá por muito tempo. Abraão acompanhou seu pai nessa jornada, nesse chamado que Deus tinha feito a seu pai. O nome dele era Terá. E, lamentavelmente, ele nunca conseguiu chegar à terra de Canaã que Deus prometera. Mas depois Deus aparece aqui e fala para Abraão, ele disse: Abraão, sai desse lugar. Sai da terra de Harã e você tem que chegar na terra da Canaã. Você tem que fazer o que seu pai não conseguiu. E disse que Abraão estava com 75 anos de idade. E você sabe, queridos amigos, que aos 75 anos de idade, a gente está chegando numa fase que a gente começa a pendurar as chuteiras. É a fase onde a gente está chegando já à diminuição das nossas atividades. A gente já não tem toda essa força, toda essa juventude que gostaríamos de ter. Mas mesmo Abraão já sendo de idade avançada, Deus chama Abraão. Ou seja, não existe idade para Deus nos chamar. Seria lindo, maravilhoso que todas as pessoas ouvissem os chamados de Deus quando são jovens. Mas nem todos acontece, ou nem todos ouvem esse chamado. Algum tempo atrás eu falava com um irmão da nossa igreja, um diácono muito querido, e ele me disse assim: pastor, com uma tristeza no olhar, hoje eu estou feliz na igreja, mas pastor, me arrependo tanto, por que eu demorei?
Eu estou na igreja tem uns 6 anos, mas eu já estou com quase 70 anos. Por que que demorei tanto? Por que tive que esperar tanto para poder aceitar a Jesus? E às vezes a gente se lamenta assim, né? Por que que esperei tanto? O certo era como lhes disse, enquanto somos jovens, nos converter e aceitar a Jesus. Mas nem sempre acontece isso. Mas mesmo estando de idade avançada, Deus nos chama. Deus tem um propósito especial para cada um de nós. Agora, nessa idade avançada que Abraão estava, Deus o chama e lhe dá um grande desafio. Deus o chama para ele começar um ministério muito especial. E esse ministério tem que ver com um sonho. Aqui em Gênesis capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Deus chama Abraão e lhe promete agora, olha, através de você, eu vou constituir uma grande nação, um povo. Você vai ser uma bênção. Aonde você for, você vai ser uma luz. Em ti serão benditas todas as nações. Que promessa linda, que promessa maravilhosa, especialmente com relação ao futuro dele. A família dele seria abençoada. E quando a gente vê o contexto, Abraão já estava casado há muito tempo com Sara, mas eles não tinham nenhum filho. Eles não podiam olhar para o futuro tendo uma esperança, olha, um dia vamos ter os nossos filhos, os nossos netos, nada disso. Eles não tinham nada desses sonhos, eles tinham perdido todas essas esperanças. Abraão já estava velho, Sara já estava velho, já estavam numa idade avançada os dois. Não podiam ter mais filhos. Mas Deus aparece agora e lhes dá essa esperança. Ele disse, não, Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Agora, a promessa de Deus parece ilógica. A promessa de Deus parece que não faz sentido. Como que um casal que não tem nenhuma chance de ter filhos, como que eles vão ser os que vão gerar uma grande nação? Parecia impossível, mas Deus prometeu. Eles deviam esperar, confiar de que essa promessa se tornasse uma realidade. E Abraão começou a esperar. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos e nada. Eu imagino Abraão em muitos momentos pensando assim, será mesmo que aquilo que Deus promete vai se cumprir? Já estou esperando 10 anos e nada. Eu imagino que talvez o inimigo deve ter colocado na sua mente muitas vezes a dúvida. Você acredita em Deus? Isso não vai acontecer. É impossível que aconteça. Desista, para de sonhar. Não adianta mais. E Abraão perseverando. Mas o Senhor falou, o Senhor prometeu. Eu imagino Sara, por outro lado, depois de ouvir a promessa de Deus, ela pensando assim, será que eu vou ter um filho? Mas eu já estou velha, já não estou mais assim no meu período de gerar um filho. Parece ser impossível. Já estou esperando 10 anos. Foram passando depois dos anos 15, 20 anos, 25 anos. Sabem, queridos irmãos, para que Isaque, o filho da promessa, nascesse, Sara e seu esposo tiveram que esperar 25 anos. Depois de 25 anos, a promessa se cumpre. Quando eles ouviram essa promessa, já eram velhos. Era difícil que isso acontecesse, essa promessa. Mas 25 anos depois era mais impossível ainda. Mas se cumpriu a promessa. Só que ali, antes do cumprimento da promessa, a gente vê a falha do ser humano, o erro da nossa impaciência. Chega um momento, no seu desespero, Sara disse para Abraão, é melhor você se deitar com minha serva, e a minha serva vai te dar aí os filhos que você tanto sonha, que você tanto espera. E por insistência da sua esposa, Abraão, ele cai também porque ele é um ser humano com pés de barro, ele é como você, como eu, ele vai lá, se deita com Agar e vai ter aí um filho, Ismael. Mas ele não era o filho que Deus prometeu. Às vezes a gente perde a paciência diante das coisas que Deus nos promete. E quando a gente perde a paciência, em lugar de melhorar a situação, a gente piora. Quando você começa a ler, continuar o estudo da história de Abraão, você vê que a vida dele se tornou uma amargura. Assim que nasceu Ismael,
Agar começou a humilhar a Sara, Sara começou a reclamar de Abraão todos os dias nesse círculo aí, fofoca por aqui, intriga por aqui, depois Sara começa a rejeitar Ismael, e Isaac vê essa dor no coração, porque embora não for o filho de Sara, mas é o filho dele, com Agar, e o lar começa a entrar numa situação bem difícil. Tudo por quê? Porque eles não souberam esperar, não tiveram paciência. 25 anos esperando a promessa e o cumprimento daquilo que Deus falara. Eu pergunto para você, há quanto tempo você está esperando a conversão de seu esposo? Há quanto tempo você está orando para que seu esposo se converta, para que seu esposo um dia esteja servindo a Deus na igreja e sendo um instrumento nas mãos dele? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Já perdeu a paciência? Já desistiu de orar por ele? Parece que é impossível, que não vai dar certo? Há quantos anos você está lutando para trazer seus filhos de volta para a igreja? Perdeu a paciência também? Sabem, queridos amigos, irmãos, aqui essa grande lição que devemos aprender é ter paciência. Nem todas as coisas acontecem como a gente gostaria, mas vai ter um momento certo, a gente não deve desistir. Não tente ajudar a Deus dando uma mãozinha, porque isso pode estragar todos os planos que Deus está trazendo para você, e isso pode trazer muita amargura na sua vida. Aprenda a esperar nas promessas de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Confia. A melhor coisa que talvez você possa fazer é interceder diante de Deus pelas pessoas que você ama. Agora, aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 5, diz assim: Tinha Abraão 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Com 75 anos ele é chamado por Deus e recebe essa promessa. Mas com 100 anos se cumpre a promessa e nasce aqui Isaque. O que Deus promete, Ele cumpre. Eu conheço casos de pessoas que oraram pelos seus filhos 20 anos ou mais, e um dia esses filhos se converteram. Muitos pais, inclusive, nem viram a realização dessa promessa, mas os filhos se converteram. Muitas mulheres todos os dias dobraram o joelho pela conversão do seu marido, e um dia esse homem ele se converteu, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Alguns é bem rápido, outros podem demorar muito tempo, mas não perca a paciência, não desista. Às vezes ouço pessoas dizer, olha, não adianta mais. Esse homem aqui nunca vai aceitar a Jesus, não adianta mais nada. Não perca a paciência. Mesmo que demore 25 anos, Deus pode cumprir essa promessa. Eu lembro-me de uma história que eu li alguns dias atrás. Fala sobre um médico. Ele tinha um filho que era o filho do seu coração. Um filho muito querido. E o filho começou a adoecer. Ele morava somente com o filho, a mulher já tinha falecido algum tempo atrás. Mas ele era feliz estando junto com seu filho. Mas, lamentavelmente, ele descobriu que o filho estava doente. Como médico, cientista, pesquisador, ele começou a estudar e ver alguma medicina, algum medicamento que ele pudesse criar para poder aí curar seu filho. Mas cada vez que ele pesquisava mais, o filho adoecia. Até que finalmente o menino parou de caminhar. Ele estava na cadeira de rodas e a situação dele piorava mais e mais. E o pai sofria. Ele estava triste ao ver seu filho nessas condições. Mas ele continuou estudando. Ele tinha colegas pesquisadores, também médicos, que eram também cientistas. E ele pediu ajuda e os amigos também começaram a pesquisar, procurar o que podiam fazer para salvar a vida dessa criança. Mas parecia impossível. O menino começou a piorar mais e mais, até que finalmente perdeu a visão, perdeu a fala, perdeu a capacidade de ouvir e ficou em estado vegetativo. E você sabe,
Ver uma pessoa em estado vegetativo talvez seja uma das experiências mais tristes e que a gente pode ver, especialmente quando a gente ama essa pessoa, quando é um ser querido. E o pai viu por muito tempo o seu filho em estado vegetativo. E ele lutou, fez tudo o que ele podia, mas chegou um momento que ele disse assim: não dá mais. Eu preciso voltar para a vida. Meu filho precisa descansar. Não tem cura. Essa doença é terrível e não adianta mais lutar. É melhor eu fazer a eutanásia no meu filho. A eutanásia é o processo, né, quando a pessoa vai provocar a morte da pessoa para não sofrer, para não estar mais nessa situação. E ele praticou a eutanásia e levou o filho para sepultar. Esse mesmo dia que ele levou o filho para sepultar, quando ele voltou para sua casa, né, o pai, ele viu que no correio, na caixa do correio, ele tinha alguma carta e um pacote. Ele pegou a carta e esse pequeno pacote, levou para dentro de casa e começou a ler a carta. A carta era de um colega seu. Ele disse: amigo, depois de tantas pesquisas e tantos testes, descobri a cura para seu filho. Sabemos agora qual é o medicamento que ele tem que tomar. E eu já estou te enviando essa dose aí num pacote para você já aplicar a seu filho. E você vai ver que seu filho vai se curar ao 100%. Quando o pai leu essa carta, as lágrimas começaram a cair de seus olhos. Ele pensou: por que eu desisti do meu filho? Por que eu não esperei um pouquinho mais? Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, hoje eu estaria aplicando aqui esse remédio para meu filho, mas eu apliquei a eutanásia. O pai começou a se lamentar, o pai começou a sofrer por não ter um pouquinho mais de paciência. Sabem, queridos irmãos, tem muitas pessoas que se lamentam hoje porque o casamento fracassou, porque não tiveram um pouquinho mais de paciência. Tem pessoas que vivem a vida, às vezes, amargas, com ingratidão para Deus, porque desistiram da pessoa que mais amava, porque a pessoa não se convertia, e a pessoa desiste e vive uma vida triste, uma vida de lágrimas. Você precisa ter paciência, especialmente pelas pessoas que você ama. Você ama seus filhos? Não desista deles. Luta, um dia vai chegar a cura. Você ama seu esposo? Eu imagino que você se casou porque você se amava. Ele nem liga para as coisas de Deus, nem está aí. É um homem que parece que não tem compromisso. Ou a sua esposa parece que nem está aí para Deus. Zomba inclusive das coisas espirituais, das coisas que você se esforça para ir para a igreja, enfim. Ora por ela. Um dia vai chegar a cura. Tenha paciência. Não desista. O amor, disse aí Paulo, é um amor paciente. É um amor que espera. Então, nesse momento, eu não sei aquilo que você está esperando há tanto tempo. Qual é esse milagre que você espera da parte de Deus? Mas, em nome de Deus, eu te digo, não desista. Continua perseverando. Deus quer que você seja uma pessoa feliz. Deus quer restaurar seu lar. Deus quer que a sua família seja fiel até o fim. Não desista, confia nas promessas de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de terminar fazendo uma oração para que Deus venha restaurar seu casamento, para que Deus venha dar sabedoria e resgatar seus filhos. Querido Deus, só o Senhor sabe como que estão os nossos corações. Às vezes perdemos a paciência, Senhor, porque vemos que a conversão do nosso ser querido parece impossível. Temos orado, talvez, Senhor, já muitas vezes, assim como Abraão, 10, 15, 20 anos. E parece, Senhor, que esse homem não quer aceitar a Deus. Parece que os nossos pais ou os nossos filhos, Senhor, cada dia estão mais duros, não querem ter esse compromisso. Por favor, querido Pai, não faça que a gente desista. Fortalece o nosso coração, coloca, Senhor, o nosso olhar nas Tuas promessas e que Teu Santo Espírito alcance esses seres queridos que amamos. Que o Espírito Santo cure os nossos seres queridos que talvez estão doentes, tanto física quanto espiritualmente. Mas que a gente, Senhor, consiga ver as promessas se tornando realidade. Assim como Abraão, Senhor, abraçou um dia seu filho Isaque, depois de 25 anos, que nós também tenhamos a alegria de abraçar, talvez, os nossos seres queridos entrando nas águas do batismo. E especialmente, Senhor, entrando no reino eterno. Então, Senhor, venha nos abençoar, por favor, lhe suplicamos.
em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus venha abençoar a cada um de vocês. Continua confiando em Deus. Lhe esperamos na nossa próxima lição, viu? Não perca. Até mais.